Projeto impressionante. Eu sempre esqueço. Vamos lá. Tranquilo. Boa noite a todos. Então, um prazer estarmos aqui novamente conversando nesse friozinho juntos, então, para dar uma aquecida, né? Como o Carlos. Já esqueci de ativar aqui o cronômetro para tentar ficar dentro do horário certinho. O nosso tema de hoje, gente, não vou enganar vocês. O tema é delicado, né? Enfim, não sei quem teve a oportunidade de ler, mas assim, a gente vai. É uma brigazinha, né? Briga não, porque a gente só leva uns bons tapas na cara de Joana, porque o negócio é bem firme. Vou aqui sorrir, né? Tentar deixar mais leve, mas assim, fiquem preparados, tá bom? Mas antes da gente, né? Antes de eu compartilhar aqui os slides que eu trouxe, eu queria falar uma coisa. Nem todo mundo vai se sentir necessariamente afetado diretamente pelo estudo, mas eu queria que a gente abrisse o nosso coração, abrisse a nossa mente, porque, como sempre, Joana traz um esclarecimento sobre a mente humana, sobre o comportamento, e é muito bom nós termos esse conhecimento até mesmo para lidar com pessoas que possam estar nesse processo, tá? Dentro de uma afetividade conflitiva. Então, mesmo que vocês não se vejam no que Joana está descrevendo para nós, vamos ter um carinho especial com esse tema, porque a gente ganha a oportunidade de auxiliar os irmãos que ainda, né, passam por esse tipo de processo, tipo de situação, tudo bem? Então, eu vou compartilhar aqui a minha telinha. Vamos ver se eu vou fazer direitinho. Todo mundo vendo? Show. Bom, então o nosso tema, como já foi dito algumas vezes, é afetividade conflitiva, né? E assim, eu já até trouxe aqui essas duas palavras que elas próprias já trazem um conflito, né? Afetividade conflitiva. Lembrando que aqui no nosso Projeto União a gente está estudando o livro de Joana, né? Vida, Desafios e Soluções. A gente está lá no capítulo 3, Fatores de Insegurança, tá? E esse é o terceiro tópico, né? Afetividade conflitiva é o terceiro tópico lá desse capítulo. Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho. Primeiro, a gente vai refletir um pouco sobre o significado da palavra afetividade. O que significa afetividade? Bom, é algo que está relacionado às emoções, ao afeto. Não necessariamente é algo positivo ou negativo. A afetividade, ela é um construto neutro, tá? Né, a gente tende a correlacionar, né, com o amor, com o coração, né, que representa o amor, que é uma das grandes emoções, né, que são representadas. Então a gente pensa em afetividade, a gente pensa nisso. Lembrando que existe também a afetividade negativa, que a gente até estuda em psicologia, que é, enfim, a tristeza, né, o medo, a ansiedade, a depressão, enfim, só para a gente entender um pouco do porquê que Joana escolhe essa palavra, né? Ela poderia utilizar várias outras, mas ela está falando de afetividade. E quando a gente fala de conflitiva, a gente está falando de um choque, né? De algo oposto, uma coisa que se choca com a outra, como o próprio título, como a gente falou, poderia ser entendido também, né? Enfim, então a gente está falando de um afeto que não vai ao encontro de algo. É um afeto que vai de encontro com algo, você vai contra alguma coisa. Que alguma coisa é essa? É isso que a gente vai estudar aqui hoje, tudo bem? Então vamos lá. Então nós começamos já o nosso título para a gente entender, né, o nosso tema, nosso texto, para entender o que é essa afetividade, a gente já entende como uma conduta perturbadora. Né? Então, entre as condutas perturbadoras, que não é só essa, convém seja destacada a afetividade conflitiva. E aí o nosso primeiro passo é entender um pouco, então, como que funciona, o que é isso, o que é essa afetividade conflitiva que Joana nos traz. Então, vamos lá. Primeiro, a gente fala sobre um potencial de irrealização. Isso, assim, é meio complexo, eu tive que ler algumas vezes, vou tentar passar da maneira mais simples que eu conseguir, mas qualquer coisa no final vocês perguntem, anotem, tá? Então, a gente está falando sobre a transferência, né? Então, esse potencial de realização é algo seu que você transfere para um ser elegido, como Joana coloca. Então, a gente está falando da nossa relação com uma outra pessoa, que Joana vai descrever no texto como esse ser elegido, esse ser, né? Enfim, específico. Logo antes da gente começar, eu quero deixar bem claro que esse ser não necessariamente é um parceiro romântico, tá? Pode ser um relacionamento familiar, pode ser um relacionamento, enfim, de amizade, né? Ou também um relacionamento romântico. Então, esse potencial de realização da afetividade negativa é a transferência que é feita para esse ser que se escolhe, né? E há uma proposta de dominar-lhe a existência.
olha que palavras, né, bem duras, né? A gente está falando de dominância, é a palavra que está lá, de dominância. Então a gente está falando de dois seres, né, em que um ocupa um papel de dominância e o outro ocupa esse papel, né, mais subalterno, digamos assim, né, o dominador e o dominado, tá? E aí Joana traz que essa dominação ela vem por um potencial de realização. Então o que que significa? Eu vou tentar explicar, que acho que tem algumas caras ainda meio confusas, apesar de eu não estar vendo todo mundo. Sabe, vou dar um exemplo específico de um relacionamento, tá? Lembrando que não necessariamente tem que ser esse. Sabe aquele pai ou aquela mãe que queria muito ter feito uma profissão, mas a vida, né, não acabou convergindo para essa situação e ela quer que o filho tenha essa profissão? Você está transferindo, né, aquela sua falta de realização, que não necessariamente é por motivos de capacidade ou qualquer coisa, às vezes a vida não foi possível, você transfere para uma outra pessoa. A partir dessa transferência, se instaura uma relação de poder entre essas duas pessoas, né? É claro que essa relação, quando a gente pensa em familiar, por exemplo, pai para filho, mãe para filho, a gente pensa numa relação hierárquica familiar, mas não necessariamente. Dois amigos que não têm uma relação específica de poder também podem passar por isso, tá? Então a gente está falando que essa afetividade conflitiva ela tem como pré-requisito, né, ou seja, uma coisa anterior ao estabelecimento da afetividade conflitiva, é esse potencial transferido para o outro. Então eu quero alguma coisa, eu sinto alguma coisa, eu preciso de alguma coisa, mas eu não realizo em mim, eu quero realizar no outro. Deu para ficar claro um pouco essa parte? Então beleza, vamos seguir. E aí, Joana traz o conceito de menos-valia. Ela não usa esse termo, mas, né, é o conceito. O que que acontece? A pessoa, né, a gente está falando de fatores de insegurança, lembrando, o nome do capítulo é esse. Então, a pessoa insegura, ela não vai sentir, não vai sentir que ela tem valor, né? Ela vai sentir que ela está sempre inferior às pessoas, que ela precisa daquilo, que ela não tem isso, não tem aquilo, sei lá o quê. Sentindo-se sem valor, então, essa pessoa, ela tenta conquistar o outro, esse ser, né, que é o ser elegido, pela piedade, pela simpatia e fazer-se necessário, né? Ou seja, você vai agir de forma que a pessoa tenha pena de você. Gente, a gente não está falando aqui de uma manipulação, a gente está falando aqui de uma coisa que é mais, enfim, mais sutil, tá? E mais dinâmica. Então, se uma pessoa se sente insegura, se ela se sente sem valor, ela não vai achar que a pessoa vai gostar dela pelo valor que ela tem. Concordam isso, né? Se ela não tem valor, a pessoa tem que gostar por algum motivo. E aí ela vai se utilizar inconscientemente, provavelmente, da piedade, da pena, da simpatia e do fazer-se necessário. Isso é interessante. Por isso que a gente observa, eu estou dando exemplo familiar algumas vezes, gente, mas só porque para mim é mais fácil, tá? Mas não é só necessariamente nesse âmbito, né? Então, por exemplo, aquela mãe ou aquele pai que é hiperprotetor e não quer que o filho seja independente, né? Ou até mesmo numa relação romântica, né? E aí vou colocar aqui uma relação heteronormativa em que o homem, né, socialmente visto como mais independente, tem essa relação de poder e não quer ver a esposa superior a ele, profissionalmente ou qualquer outra coisa. Ele, então, né, busca diminuir a pessoa para que ela ache que ele é necessário. Tá? Então, se eu, né, tenho uma esposa, eu vou fazer com que ela sinta que eu sou necessário para ela. Então, essa menos-valia já fala um pouco sobre a manutenção do relacionamento. Por que que essas duas pessoas vão continuar relacionadas? Né? Vai ser pela piedade, pela simpatia e por essa vontade de se fazer necessário. Tipo, eu tenho que ser necessário, porque se eu não for necessário, a pessoa não necessariamente vai estar comigo. Tudo bem? Deixa eu ver quanto tempo tá. Beleza. Tá tudo certo aqui, vamos lá. E aí a gente surge com as manifestações egoísticas. Aí a gente já está falando sobre a ação da pessoa, a forma em que a relação se estabelece já, né, na prática. Então essas manifestações egoísticas, elas não dizem respeito ao amor que nós entendemos dentro da doutrina espírita, o amor de Jesus. Ela se manifesta por essas ações que priorizam a sua sobrevivência no relacionamento. Então, esse ser, né, que é o dominante, o que busca dominar, mesmo que amado, ele desconfia deste amor, né, afirmando ser do outro um sentimento de compaixão e não um amor profundo.
Vamos tentar entender. Existem algumas palavras difíceis nesse texto, não achei um dos textos mais fáceis de Joana, mas a gente vai se ajudando aqui no final, qualquer coisa vocês vão perguntando. Então, o que que acontece? Se você não acredita que você tem valor, você é inseguro, e a outra pessoa não vai gostar de você simplesmente porque você merece ser gostado, né, e você coloca um motivo, que é a piedade, que é a simpatia, que é se fazer esse necessário, você não vai acreditar no amor dessa pessoa. Então, você não vai achar que aquela pessoa genuinamente te ama. Você vai achar que se trata de um sentimento da outra pessoa de compaixão. Então, assim, né, em linhas gerais, de uma forma mais prática, o fulano é tão caridoso que ele quer ser meu amigo, que ele quer namorar comigo, que ele, enfim, me trata como um bom familiar. Não é porque o outro me ama e eu mereço ser amado. É porque essa outra pessoa é muito compassiva, ela é muito caridosa, ela é muito, enfim, piedosa, e aí tem pena de mim. Vocês imaginam o que que esse sentimento deve causar numa relação, qualquer que seja, né? Esse sentimento de insegurança. Gente, se alguém tiver algum comentário, enfim, vai anotando para não alguma pergunta, né? Anota, por favor, para não deixar, tá? Então a gente está caracterizando essa relação, né, da afetividade conflitiva, com esse potencial de realização, com essa sensação de menos-valia, ou seja, não sou importante, a pessoa não gosta de mim. Lembrando que isso se trata, né, apesar da gente estar falando de uma relação, essa afetividade conflitiva, ela se encontra na pessoa que domina, tá? Então, o foco do texto é na pessoa que é insegura e não naquele que se relaciona com o inseguro, seja por uma relação de amizade, seja por uma relação familiar ou romântica, tá? Então, né, essa pessoa que é insegura, ela não vai conseguir creditar, ela não vai conseguir dar crédito ao sentimento do outro. Por isso que a gente fala muito sobre amor próprio, né? E aí tem pessoas, inclusive, né, religiosas ou até mesmo da doutrina espírita, não, amor próprio não pode, porque é egoísmo. Se você não tem amor próprio, olha o que acontece. Aí que você não tem amor pela outra pessoa. Por quê? Porque a pessoa só vai servir para, na verdade, suprir uma necessidade sua que você mesmo não consegue suprir. Né? Então, assim, como eu não sou amável, não sou digno de ser amado, né? Já que eu mesmo não me amo, a outra pessoa vai ter que suprir essa necessidade e eu não vou acreditar, porque eu não sou amável, por que que eu vou acreditar que a pessoa ama em mim? Então, eu vou conseguir estabelecer uma relação saudável? Eu vou conseguir, de fato, amar o outro ou eu vou ter manifestações egoísticas? Né? Então, tá aí a necessidade do amor próprio. Porque se você não se ama, a sua relação com o outro vai ser apenas de demanda. Eu preciso que o outro me ame, porque eu não me amo. Então, eu não vou amar o outro, eu vou precisar do outro. São palavras muito diferentes. Eu preciso do outro para me sentir amado, porque eu não me amo. Né? Então, a gente percebe isso por essas manifestações egoísticas. Finalizando, né, entre aspas, essa caracterização da afetividade conflitiva, a gente fala sobre a incapacidade de manutenção da relação. Então, o que que de fato acontece? A pessoa, ela não se sente capaz de manter a relação e ela vai sempre procurando mais. Então, se você quer numa relação romântica que a pessoa te mande uma mensagem por dia, no dia seguinte você vai querer que ela mande duas, e depois três, quatro, cinco, até você ficar insegura se você não souber onde é que a pessoa tá. Né, então assim, você se sente incapaz, claro que você se sente incapaz, você não é amável. Vocês percebem como tudo tá ligado, né? Se você transfere para o outro essa não realização sua, você não se sente amável, você age de forma egoísta a ter esse amor que você não acredita, porque você acha que é a compaixão do outro, você vai ter capacidade de manter esse vínculo? Não vai, porque o que você vai projetar para o outro são apenas necessidades suas e não um relacionamento genuinamente de amor. Né, então, a preocupação da pessoa, né, desse ser que domina, né, é uma preocupação exclusiva, única, de cercar esse ser querido, esse ser elegido, com demonstrações cansativas. Eu achei muito interessante o uso dessa expressão, né, demonstrações cansativas, né. Demonstrações cansativas, no sentido que a Joana emprega, é excessivas, demonstrações que elas vão além do que é necessário. Né? Você já consegue demonstrar que aquela pessoa é importante para você com uma ação, mas você vai lá e faz 5, porque você sente que a pessoa não te ama, e sim que ela é compassiva, ela tem compaixão por você. E, principalmente, né, nessa finalização, não compreendendo o outro. Então você não percebe que o outro é uma outra pessoa.
Ele não está ali para suprir as suas necessidades. Ele não está ali para ser o que você não conseguiu ser. Ele está ali para ser ele, com as convicções dele, com os medos dele, com as emoções, os pensamentos dele. E você se joga na outra pessoa. Não, mas como assim fulano fez isso comigo? Sei lá o quê. Mas é o outro, né? Existe uma frase que eu acho muito interessante. Eu estou falando aqui botando o notebook para carregar porque ele está sem bateria, gente. Desculpa, eu esqueci de ver isso. Mas vou tentar falando enquanto eu faço isso. Existe uma frase muito interessante, que não é espírita, tá? Mas eu acho que nessa situação tem muito a ver. A frase é a seguinte: o outro não é uma extensão de mim. O outro não é um braço meu, não é uma perna minha. O outro é o outro. E ele tem as necessidades, as vontades dele. Isso não tem a ver comigo, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa dificuldade de entender que o nosso problema é aquilo que sai de nós e não aquilo que chega até nós, né? O que macula o homem, o que mancha, o que suja o homem, é aquilo que é proferido por ele, aquilo que é dito por ele, e não aquilo que ele ouve. O problema, né, como Joana já nos trouxe, o problema não é nós não sermos amados. O problema é nós não amarmos. Então, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. O que acontece numa pessoa que não se ama, que se sente, né, sem valor? Ela vai se julgar pelo outro. Se o outro faz isso, então eu sou importante. Se o outro faz aquilo, então, na verdade, eu tenho valor. Quando, na verdade, você só vai ter valor ou não, né, colocando aqui no exemplo, a depender do que você faz. Você só vai estar melhor ou pior, digamos assim, a depender do que você faz. Uma outra frase de Joana, que agora eu não vou lembrar o livro que tá, mas que é muito interessante, diz o seguinte: você não é melhor ou pior se alguém te elogia ou te critica. Ou seja, se 10 pessoas me elogiam, isso não me faz uma pessoa melhor do que eu sou. Se 50 pessoas me criticam, isso não me faz uma pior pessoa do que eu sou, uma pessoa pior do que eu sou. Nós somos quem nós somos e ponto. Independente do que o outro fala, independente do que o outro faz. Só que isso é muito difícil da gente entender, né? E aí a gente fica inseguro porque a gente fica hipervigilante. O que significa isso? A gente fica atento a qualquer sinal do que o outro não acha que eu sou importante, não me acha importante para ele. Eu fico procurando sinais que tragam problemas, né? E aí quando a gente fala, se a gente não se atenta a isso, a gente vai viver uma vida muito dura. Até aqui tá dando para entender, gente? Posso seguir? Tá, no final, qualquer coisa, vocês me perguntem, por favor. Depois da gente ter, então, caracterizado, né, o que é uma relação de afetividade conflitiva, quais são as características dela, né, como nós vimos, a gente vai falar um pouco sobre o que é um relacionamento saudável, para a gente entender o que a gente tem que procurar. Esse relacionamento saudável, lembrando, é de qualquer âmbito, um relacionamento familiar, né, de mãe e filha, de irmãs, um relacionamento romântico, né, de marido para mulher, de marido para marido, esposa para esposa, ou um relacionamento social qualquer que seja, como amigos, até mesmo relacionamentos profissionais, né? Então, quando a gente fala de um relacionamento dentro da visão da doutrina espírita, do cristianismo, né, uma das características desse relacionamento é o amor livre. Não estou falando aqui de poligamia, né, de você ter relacionamento romântico com várias pessoas, isso aí é com cada um, né? Eu não estou falando isso, isso aí fica a critério de vocês, né? Mas o que é esse amor livre? É o amor que liberta, né? Então, Joana nos esclarece: o amor é o sentimento que liberta, promovendo paz e alegria. É o amor genuíno, não é o amor. Isso que eu vou falar pode parecer duro, tá? Mas não é o amor de uma pessoa insegura. Uma pessoa insegura não tem esse amor. E não é por ignorância, não é porque ela, enfim, não que seja de propósito. É porque ela não tem ainda esse amor por ela própria. E a gente sabe, a gente aprende, né, na doutrina espírita, amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, né, se eu me amo 1%, eu vou amar o próximo 1%. Amar o próximo como a ti mesmo. Então não adianta eu só amar o próximo, né, ou só dizer que amo o próximo, porque Joana fala para nós, né? É esse suposto amor que você devota, que na verdade não é amor. É um sentimento de ternura ou até um sentimento de necessidade. Eu preciso desse outro para sobreviver, para ter valor.
para me manter na existência atual, né? Então, um dos aspectos desse relacionamento saudável é o amor livre, é o amor que liberta, ou seja, é o amor que não prende. Então, a gente está falando de relacionamentos, aqui vai surgir o ciúme, principalmente o ciúme num nível, né, maior. A gente não está falando aqui, a gente não está dizendo que ciúme é algo ruim, até porque nenhuma emoção é algo ruim. As emoções são todas necessárias e indicam alguma coisa, né? Mas dependendo do nível em que ela se encontra, nas condições que ela surge, aí já não é uma coisa que nós devemos cultivar, né? Então, esse ciúme mais patológico, como Joana fala, né? Ou seja, o ciúme doentio, né? Entre muitas aspas, é, está relacionado à ausência desse amor livre, né? O amor que busca aprender, não vai para tal lugar, não pode ter outros amigos. Ah, não, você é meu amigo, então você não pode ter outros amigos. Você não pode sair com fulano porque eu não gosto do fulano, e então você também não pode gostar, né? Ah, mas você não, você vai sair com seus, um relacionamento romântico. Você vai sair com seus amigos, eu não vou junto, né? Por que que o outro não pode ter outros amigos? Por que que tem que ser os mesmos? Esse amor liberta ou esse amor prende? Eu sei que algumas coisas que eu tô falando podem parecer duras, eu levei os mesmos socos lendo, tá? Então, tô tentando passar de uma forma um pouco mais leve, mas se vocês lerem, é tapa na cara atrás do outro mesmo, é isso aí mesmo. Mas a gente vai, né, enfim, juntos. Pelo menos a questão juntos. Eu lendo sozinho foi terrível, né? Mas pelo menos agora estamos juntos. Então, continuando com, né, os aspectos que Joana traz de um relacionamento, né, contrário a esse da afetividade conflitiva, um relacionamento saudável. Diálogos. Então, num relacionamento saudável, há diálogos, né? E aí a gente fala sobre a liberdade, né, de ter diálogos, de poder se comunicar, né, procurando justamente uma comunicação clara e sintonizada de ambas as partes. E aí essa comunicação ela se dá tanto nos conflitos quanto para prevenir conflitos, né? Então, assim, deu um problema, você tem que ser claro, você tem que se comunicar de uma forma clara e não de uma forma a, inconscientemente, muitas vezes, manipular o outro, né? Ou se fazer de vítima, né? Buscando a piedade, né? Como a gente viu lá, que é um aspecto do relacionamento da afetividade conflitiva, você procurar a piedade do outro, né? Então, na comunicação que vai se exemplificar esses fatos. Se você tem essa necessidade, né, de que o outro tenha essa piedade por você, a sua comunicação vai dizer isso, né? Se você já, por exemplo, quer que o outro goste de você como você é, independente né, das suas necessidades, você já vai ter um outro tipo de comunicação. Comunicação é uma coisa que eu acho que, assim, eu particularmente gosto muito de estudar, até no meio acadêmico, porque é uma habilidade pró-social, ou seja, uma habilidade, né, que favorece as relações sociais, né, a comunicação clara, né, a comunicação positiva, porque muitas vezes a gente esquece que nós falarmos algo implica, muitas vezes, alguém ouvir. Às vezes eu preciso falar alguma coisa, mas o outro tem que ouvir dessa forma. Só porque eu preciso desabafar e colocar para fora, o outro tem que estar ali apreendendo isso dessa forma. É uma reflexão para a gente fazer, né? Que tipo de comunicação a gente está estabelecendo? É uma comunicação agressiva? É uma comunicação passiva, que é a ausência da comunicação, né? A pessoa chegar e falar, faz isso aqui, e você fica quieto e só faz, mesmo que isso te traga um problema? Ou é uma comunicação assertiva, que é o que nós devemos procurar, né? Que é aquela comunicação que esclarece. Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa ter tudo sobre a mesa. Se você deixa de comunicar algo para outra pessoa, essa outra pessoa ela vai ter uma escolha enviesada, vai ser uma escolha que não vai ser de acordo com a realidade, porque você está deixando de passar uma informação para ela, né? Então a comunicação ela é de ambas as partes do relacionamento, né? De qualquer relacionamento, você tem que colocar aquilo que é real, não ser passivo, não deixar de falar, porque isso vai prejudicar a relação. Você está deixando de dar a oportunidade da pessoa melhorar a relação. Se você não fala algo que te incomoda, você tira a possibilidade do outro ser bom. Você tira a oportunidade do outro ser caridoso, dele falar algo positivo. Por quê? Porque você está fingindo que aquilo não te afeta, né? Mas também não é para colocar de uma forma agressiva. Você tem que fazer isso, né? Você tem que colocar de uma forma sintonizada. Além do diálogo e do amor livre, Joana nos traz sobre a coerência de comportamento. Então, sem uma tentativa de inibir
o outro, quando na presença até de uma terceira pessoa, né? Então você não vai agir com o outro de forma a o outro não vai se sentir confortável de ser quem ele é. Basicamente isso. Então você até fala, ó, a gente vai estar lá, mas você não faça isso, hein? Você, sei lá o que, não, cuidado com você, sei lá o que, sei lá o que. Você não tá deixando o outro ser quem ele é por uma questão sua, por uma necessidade sua. Porque se alguém for reclamar, vai reclamar do outro, não é de você, é o outro que tá fazendo. Mas você quer ter esse controle sobre o outro. Esse controle emocional. O outro só vai fazer se eu falar. Se eu não falar, não pode fazer, né? Num relacionamento saudável, há uma coerência dentro desse comportamento. Então, o outro é aquilo. O outro não é uma extensão de mim. Porque às vezes a gente fala, não, porque se meu filho fizer isso, vão pensar que tipo de mãe eu sou. Mas é o outro, é o filho que está fazendo. Não, mas se o meu marido for visto fazendo isso, vão pensar que eu sou uma esposa o quê? Mas é o marido que está fazendo. Ai, mas se o meu amigo falar esse tipo de coisa, vão pensar com que gente que eu amo. É o outro. O outro não é uma extensão de mim. O outro é o outro. Então a gente precisa tratar o outro como uma pessoa inteira. Uma pessoa com as suas próprias convicções, com seus próprios sentimentos, seus próprios pensamentos. E a gente pensa isso até com. Acho que é até mais fácil a gente pensar isso quando a gente lembra quando a gente, né, assim, coloca mais em foco a questão da reencarnação. Porque não necessariamente o outro que está comigo agora vai estar comigo em todas as encarnações. É claro, há os laços espirituais, isso nos une. Mas eu posso estar encarnado no momento em que essa outra pessoa vai estar desencarnada. E aí a gente vai ter uma relação espiritual da mesma forma, a gente não vai estar em contato terreno, né? Ou em um outro planeta que seja. Né? Então, assim, a gente quando lembra da reencarnação, a gente, né, eu acho que facilita o entendimento de que essas afetividades conflitivas não são cabíveis, né? Esses relacionamentos em que se manifesta a afetividade conflitiva não é coerente com o que a gente aprende na doutrina. Isso significa que a gente vai se martirizar e se chicotear e, ai meu Deus, não. Porque a gente sabe que por mais duras que às vezes as palavras dos espíritos sejam para nós, né, o objetivo é o esclarecimento, é o conhecimento para que a gente melhore. Né? E Joana é o exemplo claro disso, né, com diversos livros sobre autoconhecimento, autodescobrimento. Então, assim, a gente está aqui estudando Joana, não é para né, essa mensagem, esse conteúdo entrar por aqui e sair pelo outro ouvido. Assim como eu me esforcei para não ler, né, e deixar passar. Foi difícil. Seria muito mais fácil eu ler e falar, deixa eu ver o que eu tenho que falar e acabou. Não, mas eu tentei ler e falei, peraí, como que isso aplica à minha vida? Como que isso toca na minha experiência? Então, eu peço mesmo a vocês, como que isso que a gente está falando tem a ver com a vida de vocês? Vocês podem não ter nenhum relacionamento com afetividade conflitiva, tudo bem, mas será que vocês conhecem alguém? Será que nós estamos dando o apoio a essa pessoa, né, que poderia ser dado? E aí, quando a gente fala desse apoio, né, de auxiliar, porque até agora é muito fácil a gente criticar, né? Quem não passa por isso, pô, nossa, que fulano é egoísta, meu Deus do céu. Mas agora a gente vai entender um pouquinho, né, o surgimento dessas necessidades dentro de uma encarnação, né, que é o nosso limite aqui de fala. Então a gente vai falar um pouco, né, sobre as raízes dessa afetividade conflitiva na infância. Né? Então, assim, a gente vai entrar um pouco ainda mais a fundo, né, dentro dessas possibilidades, e aí Joana esclarece para nós. Na fase infantil, sentindo-se desamada, a criança chama a atenção pelo choro e insubordinação. Não parece com o relacionamento de adultos em que a pessoa coloca as necessidades excessivamente para o outro cuidar dela? Porque se eu, na fase da infância, né, um familiar, um vínculo, né, uma figura de vínculo que eu tenha, não me supre as necessidades e eu preciso chorar para isso, será que na fase adulta eu também não vou chorar para isso, já entre aspas? Então, que a gente pense, em que relações a gente chora, né? Querendo atenção, querendo amor, que nós não achamos que somos merecedores. Essa é a questão. Se eu tenho uma baixa autoestima
e eu preciso desse amor do outro, porque o meu não é capaz de me suprir sozinho, eu vou ter ações egoístas, as manifestações egoístas. Então, na verdade, a baixa autoestima é um braço do egoísmo, é um braço do orgulho. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, não estou criticando as pessoas que têm baixa autoestima, né? Mas a gente precisa entender o que acontece conosco. Não é para a gente se criticar, não é para a gente começar a se culpar, não é isso. Mas é para a gente conseguir combater, né? Porque esse aprendizado que a gente tira daqui, a gente tem que levar para a nossa vida, né? Aqui que eu digo de qualquer estudo espírita, né? E aqui em especial os estudos da Joana. Então, assim, a gente precisa analisar cautelosamente o que eu preciso do outro que eu posso suprir. Ah, não, eu não vou viajar porque não vai estar o outro comigo. Ah, eu não me sinto capaz de fazer isso porque o fulano não está comigo. A gente precisa refletir sobre o papel do outro. O outro não é uma extensão de mim. Eu vou falar isso mais umas 10 vezes antes do estudo acabar. Bom, é estranho ver vocês tão sérios, porque eu sempre sou tão brincalhão, né? E vocês sempre estão rindo, mas eu não consegui pensar em uma forma de abordar esse assunto de uma forma tão leve, tão brincalhona, porque o tema é muito sério, né? O tema é muito e muito relevante, porque inúmeras pessoas, e aí Rodolfo, sei que, enfim, também deve ter essa experiência na clínica, inúmeras pessoas chegam com essa necessidade, com essa dificuldade. E agora a gente pode entender essa pessoa, se a gente não passa por isso. E se a gente passa, a gente percebe que a gente não tá sozinho, né? Porque sejamos sinceros, só eu sou assim. Aí Joana escreveu um capítulo de um livro só para mim? Claro que não. Já é muito orgulho já isso também, né? Então, assim, se Joana tá escrevendo sobre isso, é porque não é só a gente que passa. Joana fala da sociedade. E se nós somos parte da sociedade, passando por isso ou não, então é nosso dever buscar entender para auxiliar as pessoas que passam por isso, sem julgamento, sem crítica, buscando auxiliar, né? Então, quando Joana fala sobre a fase infantil, ela está falando que os pais são bobões e que não souberam dar amor? Não, não é isso. Não, não, aqui não há a busca por criticar os familiares, porque cada criança, cada, né, espírito recebe as informações de um jeito, de acordo com as suas convicções passadas, de acordo com as suas experiências anteriores. Então, o que a gente tem que fazer é, claro, refletir, né? Quem tem criança em casa, refletir. Será que né, essa criança ela se sente amada? Será que ela acha que ela é necessário fazer alguma coisa para receber amor? Por exemplo, será que a criança acha que ela tem que tirar nota boa para ter o devido valor? E aí ela se esforça desgraçadamente para tirar uma nota boa só para o pai falar assim: "Ah, parabéns". Será que nós valorizamos as pessoas por quem elas são e não pelo que elas fazem ou pelo que elas têm? Também é nosso papel isso, porque nós alimentamos essa sociedade. A gente não pode ler esse texto e falar assim: "Caramba, as pessoas são assim, meu Deus, beijo, boa sorte". Não, nós fazemos parte disso. Nós alimentamos isso, conscientemente ou inconscientemente. Então, as pessoas ao nosso redor, o que nós valorizamos nelas, né, no caso? É o que elas são, porque nós sabemos que todos são dignos de ser amados, porque Deus criou todos. Deus não distingue seus filhos. A gente sabe que eu não sou melhor que Flávia, nem Flávia é melhor que Rodolfo. Não tem isso. Deus não vê a gente diferente. Deus nos ama a todos. Então, por que eu preciso de mais para me considerar amado do que a Flávia? Por que eu acho que se fulano não falar 10 vezes que me ama, eu não sou amado de verdade? Né? Quais são essas demonstrações de afeto, de amor que eu estou buscando para que eu valide o sentimento de ser amado? E não julgar, e não colocar no sentimento do outro, é compaixão, é caridade, é isso, é aquilo. Né? Então, são reflexões que nós podemos fazer para entender esse todo. Continuando. E aí, né, dentro dessa questão de entender o outro, de ajudar o outro, né, a Joana traz uma frase que eu achei importantíssima. Quem nunca relaxa, perdão, quase nunca relaxa quem assim se comporta, vivendo de suspeitas e procurando provas do que pensa.
Então, muitas vezes, a gente acha, né, a gente vê essa outra pessoa, seja uma pessoa ignorante, seja a pessoa que domina, e a gente sente raiva dessa pessoa, né? A gente sente nojo dessa pessoa. Nossa, como é que pode fulano fazer isso, fulano falar aquilo? A gente não tá percebendo que para o outro é ainda mais cansativo do que pra gente, que olha de fora, né? Então, assim, eu vou aqui, como essa é a parte final, eu vou parar de compartilhar e vou falar um pouco, tá? Mas só para eu ver todo mundo enquanto eu falo. Então, a nossa, todo mundo com cara de assustado. Gente, tudo bem? Tá todo mundo bem? Tá. Então, o que a gente tem que, né, analisar é o que que nós fazemos, como isso atinge o outro, e quando a gente percebe uma relação, qual é o nosso papel dentro desse assunto de afetividade conflitiva, né? É muito fácil a gente julgar, mas se para nós é chato ver, ou se é cansativo, até mesmo para a pessoa que é dominada, para a pessoa que domina é mais cansativo, porque ela fica hipervigilante, como a gente falou. Ela vai ficar em busca dos sinais que vão demonstrar: eu sou amado, não sou amado, eu sou importante, não sou importante, fulano fez isso, fulano não fez aquilo, né? É como uma pessoa que passa na rua, né? Uma pessoa, um conhecido, aí não deu oi pra gente. O que que a gente pensa? Nossa, fulano, ai meu Deus, fulano tá chateado comigo. Eu fiz alguma coisa, né, enfim, eu recebi um áudio um dia desse, uma pessoa me ligou, e eu acho que eu estava atendendo, estava jantando, ela falou: "Ai, você esqueceu de mim, não ignora". Uma pessoa aqui dessa sala, que tá nessa reunião agora, mas eu não vou dizer quem é. Mas enfim, claro que é forma de tem gente que já sabe quem é. Mas enfim, é claro que é uma brincadeira, né, tô usando aqui como brincadeira. Mas assim, só para exemplificar que a sociedade traz isso para nós. E nós somos a sociedade, não é assim: "Ai, a sociedade". Não, nós, sociedade, trazemos isso. E quantas vezes nós, né, de fato acreditamos nisso, mesmo que falemos por brincadeira. Não sei se a pessoa que falou comigo realmente se sentiu assim. Pode ser, pode não ser. Mas né, porque muitas vezes a gente se utiliza do humor, né, para disfarçar uma dificuldade nossa, disfarçar, né, uma necessidade nossa. Porque a gente brinca, aí a pessoa fala: "Não, poxa, eu só estava ocupado". Aí você fala: "Ah, então tá". Mas você usou como brincadeira, você não falou: "Poxa, tá tudo bem, estranhei você não ter me respondido", tô dando só um exemplo, tá? Né, então assim, eu acho que cabe a nós, eu acho que assim, um dos objetivos que a gente pode tirar desse estudo de hoje, né, para reflexão posterior, é justamente o nosso papel dentro de uma relação de afetividade conflitiva, independente do papel que nós ocupemos, e também de fora, quando nós observamos pessoas que se encontram inseguras. Porque o tema, né, o título do nosso livro é Vida, Desafios e Soluções. Então a Joana não chega e aqui, gente, ó, o problema de vocês é isso. Não é esse o objetivo, nem é esse que a gente tem que tirar. Então, não é para a gente sair daqui com um clima pesado. Não é para a gente sair daqui, ah, eu sou assim, ah, eu sou inseguro, poxa. Porque não é esse o objetivo, senão seria vida, desafios, né? E não é. Então, assim, a gente tem que pensar, a Joana nos convida à reflexão, porque o próprio reconhecimento desse tipo de relação é o que nos viabiliza, é o que nos possibilita sair desse relacionamento. Principalmente quando nós somos as pessoas, né, que, enfim, estamos naquele momento causando essa afetividade conflitiva, ou seja, nós que estamos inseguros. E, gente, todos nós somos inseguros. Vou sair da reunião agora. Todos nós somos inseguros. Cada um de um jeito, cada um com uma situação. Ah, não, mas eu não sou nada inseguro. Supomos então que não seja, mas já foi. Já foi porque nós sabemos, a nossa única certeza é que nós somos piores do que quem somos hoje. Se nós não somos inseguros hoje, o que eu acho muito difícil em nada na vida, é igual você falar: "Ah, eu não tenho medo de nada". A gente sabe que isso não existe, né? Porque senão a pessoa não viveu a encarnação dela, só se for o caso, né? Ela nasceu com 40 anos, aí, não tem medo de nada. Porque você não teve, né, ainda as possibilidades de trazer à tona as suas questões anteriores, né, como na fase da infância. Ainda há essa aproximação, né, essa recordação do espírito. Então, a nossa reflexão a ser feita é: se todos somos inseguros, será que nós pegamos a nossa insegurança e, gente, a gente não pode se abalar quando eu falo que todos nós somos inseguros. Quando eu falo porque isso é a realidade, né, todos nós somos egoístas. "Ah, eu sou egoísta?". A gente não pode, né, a gente tem que aceitar, eu ainda sou egoísta, ainda sou orgulhoso.
né? A gente não pode fugir disso. Ai, vocês estão com umas caras tão tensas. Querem que eu pare? Mas enfim, qualquer coisa, depois se alguém quiser me pegar na saída, enfim. Mas a nossa proposta, né, é refletir sobre as nossas inseguranças. Porque às vezes uma pessoa: "Ah, poxa, mas eu sou muito segura na minha profissão, eu acho que eu sou o melhor psicólogo do mundo, não tem, né, eu e o Rodolfo, eles são os melhores psicólogos aqui e tal". Beleza, posso até achar, não é o caso. Posso até achar isso. Mas na vida familiar eu vou ter uma questão. Ou na vida social, e às vezes é uma insegurança que a gente nem se permite perceber que existe, mas ela tá ali. E se ela tá ali, ela tá sendo jogada para o outro. Porque é isso que a insegurança faz. É você pegar as suas necessidades, embrulhar para presente e falar assim: "Aqui, fulano, para você, as minhas inseguranças, dá um jeito nelas". Se você não é consciente delas, aí é que você faz isso o tempo todo, né, porque você não percebe nem as suas dificuldades, as suas inseguranças. Então, assim, quem entrou aqui falando: "Nossa, sou super seguro", quando eu comecei a falar assim: "Não tem nada a ver comigo, vou nem prestar atenção", né, acho que cabe aí uma reflexão, para a gente talvez ver que talvez nós estejamos fazendo isso ainda mais do que aqueles que se percebem inseguros, né. E essa insegurança, a gente não é quem fica assim: "Ai meu Deus, ai, tô fazendo tudo errado". Insegurança não se manifesta só assim. Às vezes uma atitude raivosa, uma obrigação, é sinal de insegurança. E você acha que você tem que ser duro, porque senão você não vai ser ouvido, isso não é insegurança? Não, se eu não tratar com muita se eu não for um chefe muito rígido, fulano não me obedece. Ou seja, você não acha que você seja um chefe naturalmente bom. Você tem que ser rígido. Você tem que fazer aquilo. É a nossa primazia, né, é quando a gente dá essa prioridade do ter e do fazer em detrimento do ser. Eu vou ser um chefe bom ou eu tenho que fazer tal coisa? Eu sou um bom pai ou eu tenho que fazer o meu filho ver isso e saber aquilo? Né, enfim, então a insegurança nos afeta a todos. E aí a nossa reflexão, acho que já estou chegando no horário, né? A nossa reflexão é: o que fazemos agora, né? Porque eu trouxe um monte de informação, e aí que a gente vai embora dormir chorando todo mundo? Não. O que que a gente tem que procurar? Terapia. Ou seja, vou mandar meu cartão para vocês, vou ficar rico, brincadeira. Mas enfim, nós temos que procurar, né, se nos encontramos nesse caso, uma ajuda profissional também, né, uma terapia convencional, né, como uma terapia, né, dentro da área da psicologia, e também outras formas de ajuda, como procurar ajuda no meio familiar ou até mesmo falar para a pessoa: "Olha, eu percebo que eu te trato dessa forma, mas na verdade eu estou percebendo que é uma dificuldade minha disso e daquilo". Nossa, você já avança muito fazendo isso. Você reconhecer é o primeiro passo. Você fazer algo é o segundo, mas entendendo que esse fazer algo não vai se acabar com a insegurança. Se eu estou falando que todos somos inseguros, então a partir de amanhã nenhum de nós vai ser? Claro que não. Todos continuaremos sendo inseguros, mas inseguros conscientes, né, então inseguros buscando trabalhar, porque se você não se vê como egoísta, não se vê como orgulhoso, você vai estar melhorando esses aspectos da sua vida? Claro que não. Você acha que você não é? Para que você vai melhorar isso, né? Então, assim, a proposta é que nós possamos refletir sobre as nossas inseguranças, já que é o nome do nosso capítulo, né? Fatores de insegurança, refletir sobre essas inseguranças e buscar nós mesmos, com a ajuda dos outros, ajuda, não jogando para o outro. Se você chega e fala assim: "Fulano, eu estou percebendo que a minha insegurança causa isso", acabou. Você não está jogando para o outro. Você está pedindo a ajuda do outro. Então aquele presente que eu falei que você, né, que você dá para o outro, você fala assim: "Olha, eu tenho isso aqui para carregar, você pode me ajudar?" E o outro vai escolher: "Não vou ajudar" ou "Vou ajudar". Mas você não está mais jogando para o outro, porque você percebe que é uma dificuldade sua, que é uma necessidade sua. Então você comunica ao outro: "Fulano, eu estou percebendo que eu sou, né, um amigo muito inseguro, sou uma esposa muito insegura, e isso me faz ter esse tipo de atitude. Eu quero melhorar isso em mim". Gente, se um de vocês fizer isso, né, nessa encarnação, eu já saio feliz, né, achando que o nosso trabalho de hoje teve bons frutos. Então, enfim, a minha palavra final é que nos cuidemos, né, não busquemos o escuro, né, no sentido de não busquemos, o desconhecido, né, aquele lugar em que nós não sabemos. É muito difícil, né, não sei se alguém aqui,
né, ficou incomodado com algo que eu falei, e é um incomodado positivo, porque Joana já nos fala sobre a insatisfação saudável, né? Nós todos temos que estar insatisfeitos, saudavelmente, ou seja, querendo melhorar. Isso significa que eu vou só reclamar? Claro que não, aí não é insatisfação saudável, né? Mas todos nós temos que estar atentos e reconhecendo as nossas dificuldades. 100% do tempo? Claro que não, a gente também tem que relaxar de vez em quando. A gente também tem que ter, né, buscar o nosso bem-estar, tá lá no Livro dos Espíritos, né? Enfim, a gente lá na lei de conservação, a busca pelo bem-estar, ela é necessária, ela é importante para a vivência, para a manutenção da encarnação. O que não dá para a gente fazer é a gente ignorar isso, né, e buscar só trabalho, né, como a gente também tem no Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, mas a gente também não pode ficar, não, tá tudo ótimo, e tô bem, tô em paz. Temos que estar atentos a essas inseguranças para a gente trabalhar. Falei bastante, né, mas eu acho que então eu vou encerrando a minha fala por aqui. Espero que todos tenham gostado. Agradeço pela atenção e que possamos ter esse momento de troca bem legal para a gente, né, enfim, estarmos juntos, né, uns de mãos dadas com os outros, procurando, né, buscando esse bem-estar, buscando evoluirmos, né, que é o nosso propósito aqui na Terra. É isso. Fiquem com Deus. Muito bem, Marcelo.